Vamos dar continuidade às apresentações da atividade que já está em continuidade, né? Falta ainda mais alguns grupos para apresentar. Professor Michael, suas considerações iniciais. Muito bom dia a todos aí. Bom dia, pessoal. Todos bem, graças a Deus. Faltam alguns grupos ainda, grupos não, né? Duplas ou individuais apresentar aí o projeto para a gente continuar o nosso bate-papo sobre possíveis melhorias na casa aí de vocês, na infraestrutura, e saber como é que vocês estão vivendo. Bora lá, professor. Perfeito, vamos lá. Pessoal, não me recordo agora exatamente da ordem que nós íamos seguir, né? Vai seguir a da semana passada, quem tinha mancado o nome, eu não me recordo aqui, ou a gente já cria uma nova sequência, como é que nós faremos aí, Michael? Eles estão todos apresentadores, né? Coloca a ordem aí no bate-papo. Eles têm a ordem da aula da semana passada. Pode continuar essa ordem que foi postada na semana passada aí. Perfeito. Então, alguém pode fazer esse favor para a gente aí e vamos continuar. Então, faço minhas palavras do Michael, pessoal. Vamos retomar aí as apresentações. Finalizando as apresentações, nós voltaremos para o assunto aqui das bases tecnológicas e vamos às apresentações. Falta só o Marcos, é isso? Não me recordo se falta só o Marcos, Lucas, mas se for, o Marcos estando entre nós, por favor, Marcos. Aqui. Go ahead. Vai em frente. Professores, só queria saber se o meu áudio tá bom. Perfeito. Perfeito? Ok. Perfeito. Vou apresentar aqui. Vou desativar o meu, porque senão começa... Eu tô com uma... Falei para vocês, né, tem um prédio sendo construído aqui do outro lado do quarteirão, e aí o barulho está meio forte, então vou tirar o meu áudio aqui. Se eu demorar para responder alguma coisa, porque eu vou habilitar o áudio primeiro, ok? Ok. Minha tela está aparecendo? Perfeito. Ok. Para mim, normal. Então, o tipo de rede que eu tenho aqui em casa é o LAN e o WLAN, porque tem tanto o sistema de Wi-Fi, que celular, PC, conectados no modem, via Wi-Fi, e também é conectado por cabo. A topologia é estrela, porque os dispositivos são conectados no modem. Tem até uma imagem aqui para mostrar, que são os 3 celulares aqui em casa, o notebook que eu uso e o PC do meu irmão. Que, como dá para ver aqui, essa linha azul, que é o cabo de rede que ele usa no computador, conectado no modem. Aí, voltando aqui, o dispositivo que eu uso é um modem, roteador. O modelo é um Action RF 1200, fabricado pela Intelbras, de frequência 2.4 e 5.4 GHz. E ele tem 4 portas, como dá para ver aqui. Uma de internet e 3 de LAN. Muito bom. Marcos, eu só senti falta o link. Você tem o que? É telefone, é fibra, é coaxial? O que você tem aí de entrada de internet na sua casa? O link? Você mostrou pra gente só o roteador que divide a casa. Esse roteador aí naquela portinha de internet tem um cabo de rede ligado nela, certo? Não, é que não tem nada conectado nele. Não. É só Volta a exibir a tela de novo. Vamos lá. Ele tá conectado no roteador, mas não tem nada na outra ponta. Então, esse cabo aí onde está a internet, ó. Uhum. Esse. Tá ligado aonde? Não tá ligado em nada. E como é que chega a internet na tua casa, meu querido? Não, mas isso aqui não é da internet em si. Peraí. Pera, eu acho que eu me confundi. Esse aqui é ligado num... eu não sei o que é direito, mas é numa parte de baixo.
Então, mas é isso que eu tô te questionando. A pergunta de 1 milhão de ienes é: como é que chega a internet aí? Ele é conectado no... Eu não sei o nome, professor. Mas é conectado negócio embaixo. Então, esse cara daí não é um modem roteador. Esse cara daí é só um roteador. O modem deve ser o outro aparelho que está aí embaixo. Exatamente. Provavelmente você tem aí na sua residência, em algum lugar, um aparelhinho onde a operadora disponibiliza para você o sinal da internet chegando na tua residência. Você tem a operadora aí sua é qual? Operador é net. É a NET? Então, você deve ter o aparelho da televisão, um aparelho do lado aí, que está vindo com esse cabo branco aí e o cabo de antena. Mas peraí, Michael, acho que eu entendi ele falar net-on, é isso? Ou Isso, net? A NET ou NET-ON? Net-on. Se net. for a net-on, é o cabinho de fibra ótica que ele manda só o fiozinho por uma caixinha que entra aí em algum lugar, uma caixinha pequenininha. Peraí, Isso, é isso Wagner. mesmo. É esse? Então é NET-ON que você tem. Uhum. Ah, então aquela caixinha é o seu modem. Ah, E aproveitando a deixa, tá, que como nós falamos aqui desde a primeira apresentação, desculpa, Michael, tá entrando assim no Imagina. meio da sua Opa. análise, mas aproveitando o ensejo, tá, que nós falamos que essas apresentações também serviriam como parâmetro técnico para que a gente pudesse avaliar as condições não somente das redes, mas também dos serviços prestados das empresas na região. Pergunta, jovem, você está satisfeito com o serviço da NET? Eu não estou fazendo nenhuma crítica à NET ou não, é só uma análise comparativa, né? Ela fornece um sinal legal para vocês aí, chega a ver se você mora onde, só perguntar. eu moro no Samambaia. Samambaia? E não tive problema nenhum, não, com a internet. Ela Perfeito. raramente cai, o sinal é bom, chega com tudo. Então, perfeito, perfeito. Eu só estou Ah, perguntando porque justamente às vezes a gente precisa de alternativas, né? E aí, agora, desculpa, Michael, desculpa, imagina. eu vou até passar a palavra para você, senão eu interrompi o raciocínio, por favor, Não, não depois eu se concluo aqui, vai. preocupa, nós estamos num bate-papo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você recebe a fibra ótica na sua casa, aí aquele modemzinho deixa esse fio branco que está aí, sai dele e vai até aí, certo? Uhum, É isso? Então, esse uhum. roteador aí, esse Intelbras, esse Action que você está mostrando aí na foto, foi você que comprou. Oi. Ah, então, tá vendo? E o outro aparelhinho que é o aparelhinho da operadora, que é o seu modem. Seria interessante aí você colocar o aparelhinho aí também, tá? Uhum. Eles mandaram esse arquivo pra gente, não mandou, ô Wagner? Mandei. Mandou Então, sim, eu tenho todos aqui, temos, né? atualiza, atualiza esse documento e coloca aí o aparelhinho também para a rede ficar completa, tá bom? Ok. Uhum. Beleza. Minha parte está encerrada, Wagner. Não, da minha Posso. parte também, foi só uma pergunta mesmo para a gente poder ter essa observação, porque em relação, por exemplo, a NET, não a NET-ON, a NET eu desinstalei aqui na minha residência porque realmente estava muito difícil continuar com o serviço da NET pelas alternativas que ela oferecia e pelo uso que eu faço. E aí eu passei a ter duas opções, ou a Vivo ou então recorrer à NET-ON. Mas eu tive, não comigo, né, pelo uso do meu pai, pela experiência de uso dos meus pais no Jardim Real, né, passando Caiçara bem longe, de vez em quando deixou na mão, sim, mas isso foi lá atrás, né, coisa de 5, 6 anos atrás. Sabemos que a Netion mudou muito, investiu muito na infraestrutura, e praticamente quase todo mundo que eu converso e pergunto isso, né, inclusive quem mora nessa região, Samambaia, Jardim Esmeralda, afirmam ser muito bem atendidos pela NET-ON. Então, só para não ficar aqui uma crítica, né, para a gente não pairar nenhuma dúvida, eu não tenho nada contra, é só uma análise mesmo comparativa para que a gente saiba que, poxa, é muito bom você ter boas opções, né? Então a gente não fica refém de um único serviço, de uma única operadora, e isso é que garante qualidade. É quando você passa a ter alternativas de qualidade, você empurra o serviço para cima, né? Isso é muito importante. Next. Tem algum? Próximo. Era somente Posso esse? responder aqui, professor? Não, tem alguém que falou que tem que cuidar do irmãozinho e pediu para apresentar agora. Opa, perfeito.
tirar meu áudio aqui para não atrapalhar, gente. Alô, vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Ok. Eu vou apresentar por mim e pelo Henrique, porque a gente fez em dupla, ele fez os slides, e aí eu apresentava, porque ele também ele não tem microfone. Só tem um Henrique na sala? Pera, como assim, professor? Só tem um Henrique na sala? Ah, sim, só tem um. Tá bom, então. Ele tá aí no chat. O Teams agora, eu acho. O meu Teams. Aqui. Vocês estão vendo o slide? Estamos sim. Henrique, se você quiser completar alguma coisa no seu, enquanto ele fala depois, você pode mandar aí no bate-papo, tá? Tá, vamos lá. O tipo de rede aqui, falando primeiro do meu, é o WLAN, que é o LAN, só que sem fio, é a mais comum em residências, e é a solução quando se quer o fim dos cabos e conexão com a internet. A topologia é tipo estrela. Vantagens: codificação simples, falha em um nó, não afeta a rede, gerenciamento centralizado. Só falando uma coisa aqui, talvez vocês escutem a minha irmã falando de fundo, porque ela tá lá na sala, eu tô aqui no quarto, e só tá eu e ela em casa, então eu tenho que deixar a porta aberta. Fica tranquilo, vai lá. Beleza. Desvantagens: uma falha no ponto central paralisa toda a rede. E aqui está o meu dispositivo. Ele é um tipo modem roteador em um único aparelho, e a fabricante é Hillmax, modelo HGB 10R02. Agora deixa eu ir pro do Henrique aqui. Vamos comentar o seu primeiro, antes de você mudar? Pode ser, Tá bom, pode ser, Wagner? É melhor, né? Já vai para Acho que sim, fica bom, porque senão depois a gente perde a linha de raciocínio, né? Porque apresenta os dois, né? Então acho legal segmentar aí. Só Perfeito. deixa eu fazer um apontamento rápido. Volta um slide para mim, o Ryan. Esse daqui era topologia? Isso. Você entendeu o que ele fala nas vantagens? Ou ficou aí meio nebuloso para você? Entendi mais ou menos. Tipo, a parte de codificação simples acho que é autodidata que fala. Tipo, é simples de entender. Agora, falha em um nó não afeta a rede um pouco confuso para mim. Eu sei, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Vamos lá. Primeiro de tudo, tá? O que é um nó? Um nó para a gente é um ponto de união. Tudo bem? Então, assim, ou um dos dispositivos, chamado de hosts também, tá? Então, assim, põe o mouse em cima do computadorzinho lá de cima. O de cima lá. Não, o do seu desenho. O do seu desenho. Isso, esse computador aí, tá? Se esse computador pifar, ou a rede dele, esse cabo aí, quebrar, os outros dois computadores, os 3 computadores e a impressora continuam funcionando. É isso que ele está falando, que se tiver a falha em um nó, em um dos computadores, em uma dos cabos, né, não vai afetar o restante. E ele trabalha com um gerenciamento centralizado, que é esse equipamento que está bem no meio da estrela, tá? Então, assim, se esse computador daí de cima tiver um problema, a gente pode ver o cabo dele e ver ele. Os outros estão funcionando. Se todo mundo pifar, aí a gente se atenta ao equipamento centralizado, entendeu? Que é o que ele está falando aí na desvantagem, ó. Se falhar o central, paralisa a rede toda. Mas fica muito mais fácil para a gente poder encontrar se fosse numa outra topologia, entendeu? Por exemplo, ó, vamos pensar topologia em anel. Imagina todo mundo da sala de mão dada, fazendo um grande círculo. Tudo bem? Se alguém soltar a mão, eu vou falar para você quem soltou a mão. Aí você não vai saber, porque você só sabe que
cortou a rede. Mas aonde cortou? Não dá para saber. Tem um monte de ligação. É um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Aqui não. Na estrela você consegue determinar onde que está o ponto que não está funcionando. Entendeu? Entendi. Beleza. Na sua casa você tem um notebook? Aham, tem eu e meu pai, cada um tem um notebook. E, assim, a gente usa a net aqui, e o professor Wagner estava falando da experiência dele com a net. Aqui, para mim, é bom, tipo, eu não tenho nada a reclamar, só que eu acho que tem um problema que eu acho que não é só da net, eu acho que é meio que de todas as operadoras vão ser assim. Porque aqui no meu quarto, a prateleira que fica o notebook, ela é meio que, tipo, muito perto de... Eu não sei falar, mas é, tipo, tem duas paredes. Aí elas se encontram em um momento, porque é um quarto quadrado. O notebook ele fica muito perto do encontro dessas duas paredes. E por isso, eu acho que é por isso, né, o sinal fica muito ruim aqui no meu quarto. Mesmo sendo, tipo, aqui a frequência é de 2.4 e 5 gigas e 140 megas, mas aqui no meu quarto chega, sei lá, 15, 20. Dá para ver que até sua voz está ficando robotizada. Seguinte, o seu equipamento está muito longe do seu computador? Ryan, tá me ouvindo? Será que ele caiu? Muito. Tá muito ruim minha voz para vocês? Tá robotizado um pouquinho. Agora voltou. Ó, fica muito longe o dispositivo até o seu quarto? Não, não fica muito longe, não. Quantos passos, mais ou menos? Eu diria que fica uns 7 passos. Pertinho. 7. Quantas paredes no meio do caminho? Só uma, que é a do Só meu uma? quarto. Caramba! Só tem a sua parede no meio do caminho? Tá tendo Só a essa... parede. Você tá trabalhando com 5G no computador? Nesse computador não pega 5G, que ele é meio antigo, mas acho que nem no do meu pai pega. Acho que só pega no videogame A sua e rede, a sua rede está com uma perda muito grande para quem tem uma parede só. Você não acha, Wagner? Não. Opa, desculpe. Então, Michael, concordo com você, porque, e mesmo que, vamos lá, né, supondo que essa perda ocorra, que, vamos lá, eu estou usando o meu caso também como exemplo, eu estou no quarto, e entre o quarto e a sala tem a cozinha, então eu tenho duas paredes, né, e estou usando uma frequência de 5 GHz aqui dos meus aparelhos. E aí nós já sabemos, né, que, ou seja, eu tenho uma largura de banda, mas eu não tenho distanciamento, ou seja, eu perco um pouquinho, natural. Mas não chega com a qualidade que eu gostaria, provavelmente coloque aqui um repetidor logo, logo, mas aí nós temos que também, né, voltar àquele exercício de reflexão, a César o que é de César. Essa intercorrência não tem absolutamente nada a ver com a operadora, aí é uma questão interna nossa, né? Por isso que eu estou levantando esse quesito, porque eu estou vendo aqui a barra de tarefa dele do Windows, né? E ó, o sinal dele está bem fraquinho, né? E aí esse fator, né, é uma questão de organizar a nossa forma de colocar a rede em casa, a nossa topologia, o nosso tipo de rede, que aí entra exatamente o objetivo dessa atividade. Ô Ryan, põe Oi. no último slide para mim um pouquinho. Aqui, assim? Isso. Esse seu móvel aí não é de aço, não, né? É de Não, madeira. é de madeira, de madeira. Que estranho, rapaz. Tem um detalhe que quando eu uso, aqui no mesmo no meu quarto, quando eu uso o notebook em cima da cama, já é totalmente diferente, a internet já chega bem melhor. A sua cama tá mais perto da porta. Tá mais perto da porta. Por esse motivo. Cara, ó, eu não conheço a sua casa, tá? Mas é um sobrado? Não. Não? Não sei. Eu acho que esse canto aí que você está trabalhando, talvez, tá? Não posso afirmar. Talvez seja um ponto que tenha
bastante estrutura metálica aí e deva estar dando essa perda toda de sinal, tá? Que nem o Wagner. O Wagner, ele tem uma coisa que deprecia a rede dele, que é a cozinha, né? Porque a cozinha, ela tem muito cano d'água e a água, ela dá uma distorção na radiofrequência, tá? Eu sofri isso aí uma vez que eu fui atender um consultório, Wagner, acho que eu nem comentei isso com você ano passado, e no meio do caminho tinha um aquário, pessoal. Nossa, foi um inferno na minha vida, porque o aquário ficava a recepcionista de um lado e os consultórios do outro, e o sinal Wi-Fi no meio daquele aquário. E para eu descobrir que o aquário dava essa bagunça toda por causa da água. Então, Nossa, Michael, gente, eu vou só para te ajudar aí, cara. A questão não é uma nem descobrir bagunça. como é que você resolveu, cara. Então, como é que eu resolvi? Eu botei um cabo lá para trás e botei um access point. Era um aquário de Porque parede inteira. eu, aproveitando a sua deixa, Michael, tive um estudo de casos, né, verídico, né, é um caso verídico na FATEC, em 2005. Eu estava substituindo a aula na época do Ricardo, né, do Pupo, e eu tinha um estudo de caso com a turma que era do Porto de Paranaguá. Existia um sistema de comunicação dos navios com o porto, né, que para avisar a hora que chegava, né, e já providenciar o abastecimento. Então tem que ter uma logística para que isso ocorra e quando o navio chegar, você já está com tudo pronto para fazer esse reabastecimento e não haja perda de tempo. Mas olha, para fazer essa comunicação via o Wi-Fi, né, sem conexão via cabo, de um navio para o porto, levando em consideração que você está ali dentro, praticamente no mar, e a própria salinidade, a água em si já é um grande problema, ela já é um gerador de interferência. E a água do mar ainda mais por conta do sal. Então, ali na época, né, foi um estudo de casos longo, né, cara, isso deu aí praticamente um semestre, a solução ficou em alterar a frequência do aparelho, pegar uns roteadores, aparelhos que trabalhassem numa faixa de frequência diferente, que sofresse menos esse tipo de intercorrência, e foi a solução. Mas, repito, né, eu estava em condições totalmente favoráveis, era um estudo de caso, eu estava dentro da sala de aula, não estava no porto tendo que resolver aquilo de última hora, né? Isso aqui é a mesma coisa que o perito de caixa preta de avião, o avião já caiu, analisar depois é fácil. Exatamente isso. Você ali no momento atendendo, eu já passei por situações parecidas, muitas vezes você precisa parar para ouvir e prestar atenção, mas você está tão concentrado que às vezes você nem percebe, é muito difícil, viu, Michael? Uma situação assim, extremamente justa sai aí, viu? Posso pedir para depois fazer depois que você apresentar o do Henrique, você faz um teste aí na sua casa? Esse seu aparelho, ele não consegue ficar de pé? Consegue. Então, depois você põe ele de pé e faz um teste pra gente. Beleza, pode ser. Então tá bom. Vai lá, apresenta o do Henrique para nós agora. Só falando outra coisa que eu lembrei agora, acho que no primeiro dia de apresentação, teve alguém, não vou lembrar quem agora, disse que tava com um problema parecido com o meu, que a internet não chegava bem pro quarto dele, e aí você disse que talvez usar um amplificador resolveria. Não, mas aí você tá com uma parede só, o Ryan. É uma parede só, meu amigo. É muito pouca coisa. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. Você tá recebendo aí uma interferência e tem que dar uma olhadinha direito aí o que tá acontecendo. Não tem nenhum campo magnético aí, algum ímã próximo do seu roteador, nada? Nada. Uma caixa de som muito grande. Isso, caixa de som. Tem 3 caixas de som do lado dele. Que beleza. E olha como é legal fazer esse tipo de atividade, tá vendo? Aqui a gente vai pegando situações do dia a dia, que isso serve, gente, não é apenas uma menção para o curso. Isso é, poxa, acúmulo de... Olha, muito legal. Isso aqui, num termo mais sofisticado, pedagógico, né? Entra nas metodologias ativas, né, Michael? Quem gosta de uma terminologia mais... Com certeza. e eu acho aprende... assim, Wagner. Pois não. Não é uma invasão de privacidade, né? Não, de forma alguma. Nós estamos que nem... O Ryan está tendo um problema. Nós que temos experiência mais em redes, né? A gente consegue aí, até que nem o Wagner, eu falei, tem caixa de som, o Wagner falou, tem imã, tem caixa de som, pô, tem 3. Então, o imã destrói o campo magnético. Por isso que eu falei, experimenta colocar ele de pé
o aparelho Ele feedback é uma talvez fonte vai de melhorar. magnetismo, né? Exatamente. Vamos lá, vamos pro próximo. Beleza, tá. Já tá. Ok, o tipo de rede do Henrique é a WLAN também, que, como eu disse, é a mais comum. As apresentações da maioria foi a WLAN, pelas que eu vi. A topologia também é tipo estrela, onde todos os dispositivos se conectam em um único ponto central de rede. E o modem dele é um modem e roteador ao mesmo tempo, que nem o meu. O fabricante é a Ares, o modelo é o TG1692A. E aqui tem uma foto do dispositivo dele. Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que também é 5 gigas de frequência. Ele pode responder aí pelo chat, confirmar se é. Manda ver, Henrique. Faltou informação, né? 2.4 e 5 gigas também, que nem o meu. E ele usa net também. Muito bom. O Henrique, o seu está colocado embaixo de uma mesa, é isso? Isso. Então, olha lá, ele tem dois aparelhos ligados. Volta lá, rapaz. Ele tem dois aparelhos ligados no switchzinho, né? No amarelinho, olha lá. Ó. Deve ser o quê? O seu computador e a televisão, Henrique? O Xbox e a TV. Lógico, a velocidade do cabeado é muito mais rápida, né? Muito bom. E o restante da casa fica pelo celular. Muito bom. Wagner, algum comentário aí do dele? Estava habilitando meu áudio aqui. O que é Beleza, Nath? Michael, da minha parte aqui, tranquilo. E aí eu compartilho com você, vamos lá, vamos ver se você... Eu particularmente, tá, gente? Tecnicamente, não tem nada que implique nisso, né? Mas eu gosto de deixar esse tipo de aparelho não muito próximo do chão. Eu costumo deixar em alturas um pouquinho mais elevadas. Eu acho que favorece a propagação do sinal. Não sei se você concorda, Michael, e fique à vontade para discordar também tecnicamente, né? Estamos aqui construindo um entendimento. Eu tento também, por exemplo, eu que estou morando num prédio e eu sei que a laje superior e a laje inferior elas são ricas em aço, né, para manter a estrutura. O meu está colocado no meio da parede, numa altura relativamente assim a 1,40 m, digamos assim, na parede, né? Naquela fotinha que eu mandei para vocês lá de como está o fio aqui em casa. Porque aí nós temos, dentro de um projetinho de redes doméstico, né, uma coisa domiciliar, e repito, né, esse tipo de pensamento vale para o micro em casa e vale para o macro também no meio comercial, no meio empresarial, no meio corporativo. São os fatores que são inibidores e os fatores que são potencializadores. Tecnicamente, talvez a diferença não seja tão grande, mas quando você fala aí, né, digamos assim, numa possível oscilação, tudo aquilo que você puder colocar como fator que for facilitar, melhor, dentro, claramente, das possibilidades. Né? Ninguém precisa aqui, nossa, remodelar toda a casa, não é isso. A gente opera aqui na esfera da sugestão. A gente avalia, observa, vamos lá, tá bom, pode melhorar? Então, observa quais são os fatores que são facilitadores e quais são os fatores que podem ser inibidores. E aí, diante do possível, você, né, vai por um caminho ou por outro. Não estamos aqui taxando, né, Michael, certo ou errado, mas apenas analisando. É por isso que eu perguntei, está embaixo da mesa, né? E essa mesa aí, pelo que eu estou vendo, é de madeira. Né? Então a madeira não dá interferência eletromagnética, né? Ela trabalha de boa, né? Por isso que eu estou até cogitando como é que está aí o equipamento. Mas maravilha. Eu vou fechar minha janela aqui, que está entrando muito barulho, eu vou ficar com calor, mas tudo bem. Aqui já, tá? Tá jóia. Pronto, fechei a janela aqui, vou cozinhar no calor, mas o barulho da obra cortando o ferro, os vergalhões de ferro, tá dominando aqui. Vou ligar o ventiladorzinho
Mas eu vou te falar que a gente estava ouvindo ao fundo, a sua voz estava bem mais alta do que o barulho, tá? Ah, então beleza, eu vou ouvir de novo, tá muito calor, cara. Não, se Valeu, você valeu pelo quiser feedback. deixar aberto, porque a gente ouve ao fundo, assim, uma maquita, vamos dizer. Mas a sua voz está sobressaindo bem. E vou te falar, é no outro quarteirão, cara. Eu só tô vendo a obra porque eu tô no segundo andar do prédio. Você vê o tamanho do som. Eu não sabia que prédio recebia tanto som assim, sabia? Cara, e aqui, eu não sei, eu acho que meu prédio também tem algum problema acústico, sabe? Porque de vez em quando acontecem umas situações aqui meio constrangedoras, sabe? Deixa pra lá. Aqui, como eu tenho tipo um valezinho que não tem prédio, né? Só tem casa e os prédios ficam em volta. Nossa, a acústica aqui, o cara cai um lápis lá na esquina eu escuto. Aqui caiu uma moeda, você É fala mais, coroa. Brian. Caiu uma moeda aqui, você fala coroa. Você acerta. Deixa eu lançar aqui a chamada para eles, enquanto o próximo já vai dominando a tela aí. Deixa eu lançar o semanário aqui, né? E aproveitando, enquanto o pessoal vai organizando aí a apresentação, eu vi um comentário aqui no chat de um colega que está, parece que a 3 paredes, é isso, do ponto de... Quem tinha comentado aquele trabalho que o Henrique falou, o Henrique não, o Ryan comentou, ele falou que ele estava a 3 paredes, por isso que a gente solicitou ou indicou para ele colocar o repetidor. Exato, né? 3 paredes, aí já fica uma situação um pouquinho, mesmo que o seu sinal seja bom, mesmo que você esteja, digamos assim, com equipamentos de boa qualidade, 3 paredes, aí a gente faz uma analogia, né, a ultramaratonista keniano, né? Vai longe, mas nem tanto, né, gente? Pois é. E outra, pessoal, vocês estão no segundo ano do ensino médio ainda, eu acho que não viram isso em física, ondas eletromagnéticas e comunicação de uma forma geral sem fio, ela depende muito do meio. Se o dia está chuvoso, se o dia está muito seco, se o dia está úmido, né? Não tanto temperatura, mas a umidade, né, do dia, ela afeta bastante. Se o dia está ensolarado, porque nós estamos com uma incidência maior de ondas solares, né, de raios, sei lá, alfa, beta, gama, delta e coisa e tal, e isso tudo atrapalha, né? Isso tudo entra na sopa, vamos dizer assim. E Michael, próximo. E colocando um pouquinho mais de azeite na salada, né? Fatores climáticos são questões que eu coloco muito mais de forma muito preponderante, por exemplo, nas aulas de manutenção. Uhum. E aqui, já que você comentou essa questão da umidade relativa do ar, vale lembrar, gente, que estamos numa região litorânea cujo o clima é classificado como tropical úmido. Então, assim, por mais que esteja menos úmido, sempre é muito úmido. Nossa umidade relativa do ar aqui não baixa de 67%, 68%. Não então, dá. aqui é alto sempre e com sal, né? A quantidade de sal no nosso ar é chamada maresia, né? É um ar com salinidade, com teor de sal grande. Isso aí, enfim, aumenta toda essa questão que o professor Michael está citando e que isso aqui não é mitologia, hein, gente? Isso aqui é técnico, é fato. Para você ter uma ideia, eu entrei aqui no Clima Tempo, ó. Hoje Praia Grande está com 90% de umidade. Sim, se nós continuarmos nessa linha, vamos por Darwin aqui, vamos desenvolver guelras. Pois é, eu nem vou... peixe, cara. Ou mofo no meio dos dedos. Eu vou para Minas, na casa do meu irmão, eu volto com o meu nariz todo em carne viva, porque lá é muito seco e a gente não está acostumado, né, com o clima. Demora um pouquinho para a gente poder se acostumar, né? Basta você subir a serra, vai para São Paulo. Sim. Você não encontra, além de ser seco, você não tem tanto oxigênio, você tem mais monóxido de carbono para respirar lá. É outra situação. O equipamento vai funcionar melhor. Talvez você funcione menos, mas os equipamentos funcionam. Pois é. Duram mais. Não é à toa que computador gosta de ar-condicionado, né? Primeiro, porque baixa a temperatura do equipamento. E segundo, que tira a umidade do ar. Exatamente. O CFC, o antigo CFC, que hoje foi substituído por outro gás, né? Ele reduz a umidade, né? Ó, para você ver, eu puxei aqui agora, São Paulo está com 40% de umidade. Seco, hein? E nós estamos no outono, né? Queira ou não queira, o outono é a época mais seca. Pô, professor, mas no calor não, gente. Por mais que esteja frio,
Frio e quente não tem nada a ver com umidade, né? O outono, ele é considerado uma época do ano muito seca, né? Por isso que as árvores perdem as folhas e tudo. Ah, professor, por causa do frio. Não é por causa do frio, é por causa da baixa umidade, né? Porque no verão chove bastante, no inverno nem tanto. Sim, e uma coisa que me chama a atenção, Michael, né, nessa questão do clima, porque são fatores, lá vamos nós novamente, né, tem os fatores que são facilitadores e inibidores. Esses fatores climáticos para nós aqui, tanto para a durabilidade do equipamento como para a forma como você organiza isso numa rede, isso é inibidor. Mas você pega outras regiões com clima também úmido, e eu não sei explicar, e eu não sei, não é minha área, precisaria conversar até com um profissional ou ler mais a respeito. Por exemplo, volta aqui, ó, Norte e Nordeste, você pega Salvador, Salvador tem uma umidade relativamente, praticamente idêntica com a nossa. Às vezes você está lá, vê a previsão do tempo e a condição do dia, você está numa situação até com uma umidade maior, mas você não tem essa sensação. Uma das coisas que deixam claro para nós aqui a umidade é a maneira como você transpira e a sua pele fica colando. Coisas que você não percebe em São Paulo, você não percebe, por exemplo, em Ribeirão Preto, em Minas. E você vai para Salvador, repito, que é um lugar que de vez em quando eu vou para lá, é o clima igual, mas você não sente a pele grudando igual aqui. Eu não sei explicar o que acontece. Não sei explicar. Lá tem mais vento. Sei lá, não sei o que acontece. Você não tem essa sensação de ficar grudando, parece que você tem cola no corpo. Aqui cola tudo, fica um negócio estranho. E lá não tem isso. Você fala, bom. A maresia faz isso, né? Maresia lá também tem um pouco. Acabou ou tem mais gente aí? Terminou? Acho que acabou, hein? Então vamos, Davi. Então bora, Fernando. E nós estávamos aqui, né, dialogando enquanto vocês iam prosseguindo aqui. E hoje é o último dia, hein? Chega de apresentação, pelo amor de Deus. 3 dias de apresentação já deu. Sim, temos tempo aqui. Vocês vão tirar no par o ímpar? Ou um duelo ao pôr do sol? Vamos escolher as armas. Um vai de chinela havaiana e o outro vai de cinta. Cara. Os senhores me escutam? Sim. Perfeitamente. Opa. Consegui compartilhar aqui, peraí. Menino com chifrinhos na foto. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, o tipo de rede que eu tenho aqui é LAN e WLAN, que eu imagino que deva ser o de quase todo mundo, né? A topologia daqui é estrela. Eu uso o modem roteador da Huawei, a frequência de 2.4 GHz. As conexões que eu tenho aqui em casa são a do aparelho da TV, ele vai rede cabeada também, e o meu PC também vai rede cabeada. Uma das coisas que eu estava pesquisando quando eu estava vendo o meu roteador, ele tem uma entrada USB aqui, que eu não sabia que ele tinha. Vocês sabem para que eu posso usar isso? Para alguma coisa? Atualização. Atualização? Às vezes eu já tive um roteador que ele veio com essa porta, mas veio desabilitada. Então, o software ele não atendia ao recurso. Eu acabei vendo essa entrada só depois que eu fui pesquisar mais sobre esse modelo desse roteador mesmo. Mas pode ser. Tem um Wagner que eu vi que ele aceita você colocar um HD e você fazer um repositório. Ele permite você fazer isso. Também, perfeito. E até mesmo porque, gente, essa questão da atualização via USB é só para casos específicos, porque você já está conectado, obviamente você pode fazer essa atualização direto no fabricante, né? Eu digo isso por alguns receptores que eu tinha aqui em casa, tá? Não tenho mais, não. Receptor de satélite, que dava para pegar canais alternativos, então, de tempos em tempos, mesmo estando conectado à rede, né? Você tinha a possibilidade, caso não estando na rede, fazer uma atualização via arquivo por porta USB ou cabeada. Volta para o seu trabalho, Davi, por favor. Você disse para a gente que você tem o computador e a TV ligada. O aparelho de TV.
Isso, sobe um pouquinho lá pro seu... o outro. Passou. Eu quero ver os cabos. Atrás, ó. Tem 2 cabos azul. Sim, o da TV e o do computador. Tá, mas espera aí, tem alguma coisa errada então. Como é que a internet entra aí no seu aparelho? Então, o cara instalou uma caixinha, mas eu não consegui achar onde ele instalou essa caixinha. Não, mas espera aí, vamos por partes. Esse é o seu roteador, certo? Sim, Você tem 2 fios azul aí. sim. Um fio azul não é a entrada da internet? Não tá na portinha amarela aí atrás do seu roteador? Na WAN? Então, eu não Ah, consegui ver agora dá direito, para ver mas... as três portinhas, ó. São 2 azul e uma preta. Então, esse cabo preto eu não sei bem de onde que ele encaixa, porque Não é do seu eu... computador? Seu computador é um cabo preto, rapaz. Não, é um azul. Só. É que, Olha na lá a ver... foto do seu computador. Então, é que na verdade tem uma coisa meio curiosa com esse cabo. Tá emendado no meio do caminho. É isso mesmo. Eu Não. tive que fazer uma emenda entre 2 cabos de rede, porque não chegava o coisa. Não. Wagner, você fala ou eu falo? Não. Pô, tava indo tão bem, cara. Ele acabou de pisar no gato, hein? Mas a culpa foi do Michael. Ele pediu para voltar, tava indo bem. Ia tirar nota 10. Ia ganhar um 10. A gente acabou de falar de fatores inibidores. Professor Michael, né, instrutor da Cisco, fique à vontade, eu vou ouvi-lo. Fala pra mim que você tá usando pelo menos assim aquele terminal bonitinho que emenda um fio no outro. Fala pra mim que você não enrolou um fiozinho no outro e colocou fita isolante. Então. Meu Deus do céu. Cara, assim não dá pra te defender. Fica difícil. O pequeno gafanhoto. E caminhávamos para um final feliz, hein? Ia ser uma manhã de quinta-feira Poxa. perfeita. Gente do céu, caramba, o professor vê tudo também, hein, Wagner? Pelo amor de Deus. Volta naquela outra foto da caixinha preta. Você mostrou uma caixinha preta pra nós aí. Essa? Você falou que você não sabe onde tá. Aí, essa daí. Não, que é essa essa aqui é caixinha do aparelho da TV. Ah, é uma black box. Sim. Olha, o cara não paga canal fechado, o cara tá roubando canal fechado. Porque choras, porque choras, porque eu sei que vai tomar um I no final do ano. Então, eu puxei aqui o cabo da rede que estava ligado no PC. Realmente, esse aqui é preto, não tinha visto isso. Aham, sei. Esse é realmente preto. Tá bom. Mas a pontinha dele é azul. Ô, Wagner, a pontinha dele azul deve ter A 2 pontinha palmos de azul. cabo azul, Wagner. Então, e aí, né, tem a questão maior aí, né? O trabalho que deu para fazer isso é muito maior do que você pegar um cabo direto e colocar. É só sabe aquela questão de Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. E Por Davi, Meu. Davi, presta atenção numa coisa. Tudo bem que é a sua casa, é o seu computador, tá? É um problema seu. Mas olha só, se a gente fosse estudar desempenho de rede, qualidade de rede, QoS, né? Qualidade sobre o serviço, isso daí, cara, presta atenção na palavra, é inadmissível. Por quê? Porque o ruído que você gera, a interferência que você gera emendando o fio na mão é tão absurdo, tá? Que imagina você ouvir num rádio e o cara falando no rádio. Não, você tá me ouvindo. Porque é a mesma coisa. Funciona? Funciona. Mas o que está rolando de retransmissão, o que está rolando de perda de pacote, o que está rolando de problemas que você não está vendo, né? É a mesma coisa colocar a gasolina adulterada no carro. Ele funciona, mas vai dar um monte de problema, tá bom? Fica a dica aí. E, né, Michael, ironias à parte, a gente descontrai justamente porque a ideia desse tipo de atividade, pessoal, é justamente, olha, eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse tipo de interação
você acaba tendo um ganho prático até maior do que 3 aulas seguidas de um contexto apresentativo para vocês, porque a gente está pegando situações do dia a dia. E isso aqui, quando a gente retorna uma observação como essa, é no sentido de você ter uma experiência de uso até melhor. E, assim, independente da operadora, independente da qualidade do sinal, o cabo emendado dessa maneira, como disse o professor Michael, você, primeiramente, né, como eu disse aqui, e vamos falar agora sério sem brincar, né, o trabalho que você tem para fazer essa emenda, essa conexão, ou mesmo improvisar um conector, porque tem conectores, mas mesmo os conectores produzidos para isso, já são um ponto de fuga de sinal. E a distância sendo curta, você acaba tendo, repito, um trabalho maior para fazer essa emenda do que realmente produzir um cabo direto, porque, na verdade, toda emenda desnecessária, ela passa a ser uma possibilidade de ruído, de perda, e aí isso realmente é um fator que vai inibir não apenas a qualidade, mas até a durabilidade da tua rede. Isso é um ponto de falha, né? Levando em conta essa questão da umidade, tudo isso. Então, uma sugestão também, né? E nós não estamos, pelo amor de Deus, a gente não está determinando. Substitui o cabo, coloca um cabo direto. Então, professor, só que o único problema é que eu não sei se eu conseguiria fazer isso sozinho, porque como o meu modem ele fica no andar de baixo, eu tive que subir o fio pela caixinha, só que eu fiz tudo isso junto com meu padrasto, entendeu? A gente subiu o fio pela caixinha. Ainda para ajudar, ele passou o fio de dados com o fio de luz. A gente subiu o fio pela caixinha, a gente passou ele pelo sótão e fez uma entrada aqui direto pro meu quarto, entendeu? Mas a pergunta do Michael aí, falando assim, agora falando sério, tecnicamente, vocês passaram junto com a parte, com o conduíte elétrico? Até onde eu sei, não. Tá, não, tudo bem, porque assim, não, também na questão de potencializar e inibir o sinal, você passar cabo de dados junto com rede elétrica, realmente também, o campo eletromagnético da rede, da parte elétrica, vai sim interferir. A gente vê esse tipo de coisa, mas são detalhes, né, que a gente consegue eliminar. Eu ia sugerir para você comprar um cabo já pronto, mas que você precisa passar, não resolve. Mas, vamos lá. Vamos aguardar aqui as nossas próximas aulas, porque nas próximas aulas aqui, vamos falar de meios físicos, e me comprometo aqui, o ano passado, acho que nós não chegamos a mostrar o processo de crimpagem de um cabo, mas a gente mostra aqui justamente para aqueles, né, que de repente, se porventura tiverem ferramenta para isso, porque não é simplesmente crimpar, né, você precisa do alicate, a gente pega uma aula para mostrar isso, que nós temos tempo, e é algo que pode ajudar nesse tipo de coisa, porque passar o cabo não é das coisas mais difíceis, dependendo da estrutura que você tem aí, mas crimpar o cabo, produzir a ponta do cabo, você precisa ter ferramenta para isso. Mas, né, numa aula presencial a gente mostra, e aqui também dá para mostrar, por vídeo não tem problema, a gente mostra como fazer. É isso aí. Eu vi que a entrada da sua internet aí é fibra, né? Aí, ó. Sim, sim. Muito bom. Beleza, então. Vamos pro próximo. Davi, cheio de gambiarra, Davi. E ele dá sorte, né? Porque geralmente esse tipo de coisa tem vida curta, não funciona por muito tempo não, viu? Olha, professor, sinceramente, tá funcionando desde que eu instalei a internet, desde que eu cheguei aqui. Então, tipo, seria desde que eu entrei na ETEC no ano passado mesmo. Já trabalhei no METEC, o Denis, que tinha as conexões de internet, não dessa forma, né, emendada, mas que toda a conexão que emendava os laboratórios, conectava os laboratórios também pelo sótão, passavam junto com a rede elétrica. E quando chovia no sótão, né, na parte de cima, entrava água, e assim, literalmente, gente, enquanto vocês estão montando aí, eu subi uma vez para dar uma olhada, os cabos no meio da água. Eu falei, gente, isso aqui não é rede de pesca, é rede de dados. E eu tive um trabalho para convencer na época, não vou nem citar o local, para não tem sentido, convencer a direção na época a investir na substituição de tudo aquilo. E foi... Oi, pois não. Era uma rede submarina, pô. Que inovação, hein? Que inovação. Você podia ter jogado uns peixinhos lá para não criar dengue. Exatamente, Michael. E a gente ri para não chorar, porque na época eu respondia pela manutenção dos laboratórios, desse tipo de coisa, e quando a rede da escola caía, e, por exemplo, a DS estava em épocas de mandar a folha de pagamento, eu ouvi a seguinte frase: você quer receber no dia, professor?
Então, faça funcionar. Eu falei, como? Precisamos melhorar essa infraestrutura. Resolva. Resolva. Ouvia esse tipo de coisa. Pois é, né? E assim, pessoal, oxidação, né? O fio emendado, ele oxida, né? Então, esse é o grande problema nosso, né? Tudo que emenda, é que nem você fala assim, qual é o ponto mais fraco de uma corrente, né? Qual é o elo mais fraco de uma corrente? É o elo mais fraco. Peraí, professor, eu não entendi. Como assim? Gente, se você tiver uma corrente e um dos elos for mais fraco, ele vai quebrar nesse ponto. Não importa se os outros são fortes, se você tiver um elo fraco, é lá que ele vai quebrar, né? É a mesma coisa a rede. Você pode ter uma rede fantástica. Se você tiver uma emenda, desculpa, ela não é mais fantástica, né? Ô, Então, Michael, funciona? Funciona, né? Mas, fala, Wagner. e aproveitando aqui, ó, o Denis, né, fez um comentário no chat que vale a gente, é importantíssimo a gente não deixar de retornar. No caso, Denis, você emendar um controle, né, com cabo USB é um pouco diferente de você emendar um cabo de dados de uma rede de dados, né? Por exemplo, aí no seu cabo USB do videogame, praticamente você não está trafegando a mesma coisa que está sendo enviada e recebida num cabo de rede. Um cabo de rede nós temos ali, né, vamos lá, são alguns pares, por isso chama-se par trançado, por onde ali você tem a parte de enviar o sinal, você tem a parte de receber, você tem cada fio daquele dentro de um par trançado, ele é responsável por uma função. E ali você está enviando e recebendo pacotes de dados que precisam de confirmação ao enviar e receber para ver se aquilo está correto para que a comunicação, essa transmissão ocorra. Então, quando você tem qualquer interferência nesse meio do caminho, todo esse processo, que o professor Michael ainda vai, essa é a parte dele aqui, vai explicar isso para vocês com detalhe, tudo isso, dificulta muito e claro, você tem uma perda, diferente de quando, por exemplo, a gente faz uma emenda de um cabo elétrico. Porque ali você está transferindo eletricidade, são elétrons, né? Que vão Wagner, passar. vamos fazer um comparativo? Pessoal, Muito diferente. Uma coisa é você emendar uma extensão e usar sei lá, o liquidificador, usar a TV, carregar o seu celular, isso é uma coisa. Outra coisa é você emendar o cabo e ligar um ar-condicionado, ligar um chuveiro. A amperagem, né, a corrente que passa por lá é muito maior. Então, a emenda de um cabo elétrico para alta taxa de corrente também vai dar problemas, tá? Vai esquentar, vai ter nesse caso na parte elétrica. Na parte de comunicação de dados, vai fazer o que a gente chama de ruído, de interferência, que a gente vai ver isso no futuro. Vamos para o próximo? E o Davi, a gente sabe muito bem das dificuldades de todos, porque nós temos também, tá? Então, assim, pô, professor, mas é o que tinha na época, ou eu não tenho dinheiro para trocar esse cabo. Por isso que eu deixei bem claro o seguinte, é a sua casa, é o seu computador, tá? Mas se você for fazer isso em algum consultório, em alguma clínica, em algum escritório, vira para o dono e fala assim, ó, eu preciso de tantos metros de cabo de rede. Ah, não dá para emendar? Não, não vai dar para emendar. Sabe por quê? Porque depois vai dar problema e é o seu nome que vai estar no jogo. Ah, mas não sei quem emendou. Então, ele fez uma gambiarra, coisa que não se pode fazer. É simples assim. Uma coisa é você perder o trabalho, outra coisa é você perder o seu nome. Tem mais porquê, né? Credibilidade não tem garantia, né? Exatamente. É que nem o Wagner, eu tenho 12 anos de Centro Paula Souza, né? Eu já consegui fazer com que meu nome, né, me responda. Porque quando você é um funcionário novo, você é um professor novo, o pessoal fala, tá, mas eu não conheço esse cara, eu não sei quem ele é, eu não sei. Então, assim, pelo menos em algumas unidades, né, o seu nome também já é conhecido, o meu nome é conhecido.
né? Porque nós temos um tempo de casa e eu acredito que a gente faça um bom trabalho, porque você é reconhecido de duas formas, né, Wagner? Se você faz um bom trabalho e se você faz um péssimo trabalho. Exatamente, né? Exatamente. Quem é o próximo? O Fernando. Manda, Fernando. O Fernando Wagner só vai colocar a apresentação, ele está sem microfone, tá? Então a gente vai Ok. olhar, nós vamos comentar e ele vai responder para a gente no chat. Pode descer um pouquinho, deixa eu ver essa imagem aí. Olha que coisa mais linda essa régua cheia de fio elétrico, hein? Calma aí, rapaz, deixa lá. O que nós temos aí? Nós temos à esquerda. Volta lá, rapazinho. Bicho nervoso. À esquerda nós temos um roteador, Wi-Fi, certo? No meio nós temos o modem, é isso? Não, o modem está na direita, junto com fibra ótica. Eu só não entendi o que é o aparelho do meio. Eu ia comentar justamente da caixinha da fibra ótica aí, que nós estávamos comentando há alguns trabalhos atrás, né? Daquela caixinha ali, ó, da fibra Isso. ótica. A da direita é fibra ótica, tanto que aquele terminalzinho verde, pessoal, ó, é o terminalzinho da fibra ótica, né? Ô Fernando, só explica para mim o que é essa caixinha preta no meio, o que ela tá fazendo aí? Ah, das câmeras. Ah, tá, perfeito. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Você pode aumentar o zoom para mim, ô Fernando? Isso, obrigado. Ele tá vindo do... Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. O cabo... É muito fio, peraí. Traça... Pelo que eu estou percebendo, veja bem, Michael, eu entendi que esse cabo azul está trazendo ali, leva o sinal do cabo de rede, por onde chega o sinal da câmera, correto? Então, E mas... compartilha com o roteador do lado? Então, esse equipamento que está aqui no meio, está parecendo ser um switch. Entendeu? Mas um switch que entra uma porta e sai outra, Se ligaria direto. ele poderia ligar direto esse fio Direto. azul aonde está aquele fio branco. Exatamente. Né? Não precisa desse switch no meio do caminho, a não ser que usa para... Porque, ó, pode ver que no equipamento da esquerda, as 4 portas da LAN já está ocupada, tá vendo? Sim, e uma das portas está sendo ocupada por esse dispositivo aqui que está sendo... Exatamente. E aí ele ligaria direto o cabo azul lá. É isso que você está mencionando, correto? O Wagner, não é o Fernando que tem a empresa? Ou não, eu estou confundindo? Eu acho que sim, é o Fernando. O Fernando que tem uma experiência aí com a questão. Fernando, isso é da sua casa, não é da empresa. É da sua casa, tá? Perfeito. Talvez esse switch que está no meio do caminho aí, ele é caso precisa expandir, Wagner, entendeu? Colocar Sim, outros sim. cabos, porque como acabou as 4 portas aqui da esquerda, né? Porque lá, ó, tem 2 portas, tem 2 cabinhos azuis, se eu não me engano, um amarelo e um branquinho, né? Então colocaram um switch lá no meio do caminho para poder disponibilizar mais portas. E geralmente, né, quando você coloca esses circuitos de câmera para monitoramento, até, né, alguns dentro da própria casa, alguns fora, né, com visão para a rua, esse tipo de coisa, acredito eu que tem a ver também uma preocupação com segurança que hoje faz parte da nossa realidade, né? E aí, realmente, você precise não apenas de uma, você precisa de mais câmeras. Então, faz sentido você ter o aparelho para colocar outras conexões, correto? Sim. O Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Teria como, tá? Isso é só uma dica. Teria como colocar essas fontes e esses fios elétricos embaixo da mesa? Organizado, assim, pendurado embaixo da mesa? E lembrando de novo, né, Michael, nós não estamos aqui determinando, apenas tecnicamente sugerindo para que a gente use o quê? Os tem sim, potencializadores.
Exatamente, porque o que está acontecendo é que nem essa fontezinha branca que está aí, né? Fonte, de uma forma geral, ela produz um campo magnético, né? E queira ou não queira, ela distorce um pouquinho o sinal, mas caramba, ele tem um Wi-Fi com 4 antenas, né? Então, fica praticamente irrisório, mas sofre aí um ventinho, né? Sofre aí um... Beleza, tá bom, Entendemos, então. Fernando. Desce aí o trabalho para nós ver o resto do trabalho. O TP-Link. Esse aí já é no outro ponto da casa. Isso, tá. É um outro Correto. repetidor. Desce. Vamos lá. Acabou? Já é no seu quarto. Entendi. E ele tá vindo... ele vem direto... Explica uma coisa para mim. Ele vem direto do aparelho branco da esquerda ou é ele que tá vindo do switchzinho preto? Volta lá para a imagem de cima. Posso. Volta para a imagem de cima, ó, Fernando. Isso. Aquele seu aparelho, tá? Ele tá ligado aonde? É esse fio azul do aparelho da esquerda? É o azul claro, o do aparelho da esquerda, né? É o do branco ou o azul do switch pretinho no meio? Ah, tá legal. Beleza. Porque eu ia cogitar que se fosse o da caixinha preta, né? Você trocar, porque você está passando por um switch, quer dizer, você está colocando um pouquinho mais de lentidão na rede, mas como está vindo direto do roteador, beleza. Tá joia. Wagner, alguma observação aí? Perfeito, Michael. Não, né? Também nosso horário já está se esvaindo aqui. A gente precisa até ver como é que fica aí os grupos, acho que os dois que ainda faltam, né? Mas da minha parte, ficou bem explanado e tranquilo, como já só para a gente, de novo, né? O objetivo disso aqui, gente, olha, é fazer aquilo que uma aula expositiva às vezes não consegue. É chegar na casa de vocês e mostrar, olha, é desta forma e para isso que serve quando a gente fala de topologia, de tipo, e é por aqui que a coisa segue. É nesse sentido. Basicamente isso, Michael. Nada para acrescentar. Tá ótimo. Beleza. 10h50, 11h40. 11h40 acaba a aula. Beleza, Fernando, pode tirar. Mais alguém, pessoal, já que está acabando a nossa aula de hoje e as apresentações vão encerrar hoje, hein? Manda ver, Manda, Denis. Denis. E o Michael, eu não sei o que você acha, tá? Talvez isso esteja. Eu acredito que não, porque eu tenho o plano de trabalho aqui de MC. Mas eu acho importante a gente pegar também, já que vamos falar aqui da parte de cabos tal, não é perder, mas aproveitar uma aula para a gente falar também da importância das instalações no conjunto da obra. Acho válido a gente parar para fazer uma aula a respeito disso, Michael. Nada muito técnico, mas aquelas coisas assim, olha, o que é essencial para a gente ter, que potencializa e não iniba o desempenho de uma rede de dados na nossa casa, no nosso Pode trabalho. ser. Pode ser, Então, sim. fechou, vamos fazer dessa forma. Vai lá, Denis. Manda. Alô, tá me escutando? Estamos sim. Ouvindo e vendo. Tô abrindo aqui. Minha humilde rede. Muito bem. Xiii. Cara, isso nunca aconteceu antes. Você me fez lembrar do desenho do pica-pau. Faz tanto tempo que eu trabalho nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. Nome da rede, tipo, topologia. Uhum. E aí?
Então, o tipo da rede é LAN porque é wireless e topologia é estrela porque acho que não tem nada conectado entre si, só tá tudo conectado só no roteador mesmo. E aqui tem umas fotos do meu roteador. E Tá, e conta mais pra gente. Você não, você usa um repetidor e você sim, o usa, repetidor fica no meu quarto. tá, o de cima é o quê? O seu modem. É Você o tem meu uma modem. conta da Vivo, Sim. tá? Muito bom. Chega Vivo Fibra aí para você. Sim. Isso. E desse aparelho da Vivo, sai o que dele? Não Ele sei. foi lá. Então, meu amigo, e agora? Como é que a gente faz? Sem Não internet? sai, não sai nenhum fio dele? Não. É tudo Wi-Fi na sua casa? Nele é conectado o cabo de força, a fibra ótica e só. E só. Uhum. Então é tudo Wi-Fi na sua casa. Você não tem Sim. nada cabeado. A única coisa cabeada é o repetidor, que é cabeado do meu computador. Ah, então pera lá. Ó, Wagner, a gente tem uma coisa aqui que não tem. Eu não vi em outro trabalho. Ele Exato. recebe, olha só, pessoal, ele recebe fibra ótica, o modemzinho dele transforma a fibra ótica em Wi-Fi. Lá no quarto dele, ele pega o Wi-Fi e repassa para cabeado de novo, para poder usar no computador. Então aí, Wagner, a gente tem uma ponte Wi-Fi, né? Temos uma ponte Wi-Fi. E aí a pergunta que eu faço para o Denis, e também se você não souber responder, Denis, está dentro do propósito, porque nós estamos aprendendo, tá? Então, estamos fazendo perguntas que se você não souber responder, não se sinta constrangido, porque não é a tua obrigação saber. A gente está aqui para, né, ajudar você. Pena que o nosso horário está Exatamente. indo. Mas qual a necessidade de você voltar para o cabo? Justamente porque no computador você não tem, né, uma recepção Wi-Fi, é isso? Não, é que tá longe demais pro o computador conseguir receber direito. Aí eu boto o repetidor que recebe melhor. Ah, mas do repetidor para o computador, você está usando cabeado. Por quê? Porque, porque eu fiz uma paradinha no meu PC que eu tive que tirar a placa de Wi-Fi dele. Aí a placa de Wi-Fi agora é só um USB que é muito ruim. Entendi. Então, você não tem Wi-Fi no computador, por isso você está usando cabeado. Sim, sim, o Wi-Fi do computador é horrível. É PC ou é notebook? É um PC mesmo. É um PC. Normalmente PC não. É muito difícil o PC ter Wi-Fi, porque se tem Wi-Fi é porque a pessoa colocou, né? Mas é muito difícil. Os PCs eles acostumam mesmo usar cabeado. Mas aí, pessoal, é uma forma de rede, né, Wagner, que eu não tinha visto em nenhum outro trabalho. É isso que Sim, é interessante. por isso que eu estou também aqui, né, analisando, não criticando, a palavra correta é análise, eu não gosto da história de crítica, é uma análise, né, e justamente observando, porque como nós estamos aqui, nesse momento, já falando também da possibilidade dos 5 GHz, eu estou voltando a olhar com mais boa vontade as redes sem fio, justamente por conta da frequência 5 GHz, aí que nos dá uma e com algumas alternativas interessantes aqui. Mas perfeito, Denis, deu para entender que hoje nós temos alternativas que valem a pena a gente olhar com carinho, mas diferente, concordo com o Michael, uma linha diferente aí, né? E análise técnica é justamente isso, a gente observa o que a gente tem, a gente verifica a maneira como a gente pretende ligar isso e analisa, vê qual a melhor opção e coloca em Exatamente. prática. E uma coisa que é interessante é o seguinte, como ele tem, vamos dizer, essa ponte, um Wi-Fi, pessoal, e depois ele vira um cabeado, vocês sabem que o cabeado, ele é mais rápido que o Wi-Fi. Só que, tá? No meio do caminho, na rede do Denis, ele tem um gargalo, né? Então, assim, ele tá vindo com fibra via Wi-Fi. A fibra, ela é muito rápida.
Só que o Wi-Fi, ele tem um limite, né? Aí depois que ele vira cabo, esse cabeado dele, ele continua na velocidade do Wi-Fi. Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque é um gargalo, né? Onde... Então vamos dizer assim, vamos trazer para o mundo real, Wagner. A fibra a gente está andando a 120 por hora, no Wi-Fi a gente está andando a 50, e no cabo depois eu posso andar a 100. Só que, na verdade, eu só estou andando a 50, né? Porque naquele pedaço... você propaga o sinal que recebe. Em nenhum momento você está amplificando aí. Naquele pedacinho lá do Wi-Fi, eu só ando a 50 por hora. Então, eu tenho que andar tudo a 50 por hora. E é por isso que esse tipo de atividade aqui, ele ganha força justamente pelas opções que temos hoje, porque dá para a gente fazer uma análise mais aprofundada aí, né? Claro, sem nenhuma pretensão, e pensar em algo diferente também. Mas está valendo, Denis. Maravilha. Não falta mais ninguém, né? Acabou, né? Uhum. Acabou todo mundo aí, né? Então, beleza. Pior que esse repetidor aí é meio ruinzinho. Tava pensando em trocar. O repetidor que você tem é o que eu tenho aqui também. É que, assim, não é que ele é ruinzinho, é que dependendo da distância que você tá, né, meu querido? É complicado. Tem que estudar o local também que você coloca, né? Porque é muito comum, Michael, e você vai, não sei se você concorda comigo, as pessoas colocam o repetidor na extremidade onde o sinal já chega ruim. Exatamente. Você tem que colocar no meio do caminho onde você pega ele com mais qualidade para você repeti-lo com qualidade ou com menos perda, né? Mas a gente vai falar disso nas aulas também. Com certeza. Vamos lá, vamos fechando aqui, né? Porque nosso horário já está dando. Pessoal, professor Michael, qualquer consideração final? Estou parando aqui a nossa gravação. Gostei muito de ter visto. Acho que rolou um papo legal, hein, pessoal? Vocês não acham também? Sim, eu acho super válido esse tipo de experiência aí. E, Michael, você viu a imagem que colocaram de cabo estruturado ali no chat? Deu uma olhada? Eu vi. Calma que vai ter uma aula disso. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Beleza, deixa eu parar aqui a gravação. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Professor Michael, mais uma vez, forte abraço. Até semana que vem, gente. Obrigado.